Lucas 24, versículo 13. Eu estarei lendo até o versículo 35, porque esse texto ele vai até o versículo 53, tá? Mas eu estarei lendo até o versículo 35. Vocês acompanham aí, por favor. Nós já lemos, já oramos, e a palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das quais que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a Páscoa passou ou a Páscoa não passou? Para vocês, o que é a Páscoa? A Páscoa passou ou ela continua ainda na celebração da vida do povo de Deus? A Páscoa ainda continua em cada coração. A Páscoa ainda é celebrada em cada culto. A Páscoa ainda é festejada
igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que olha não mais um Cristo que morreu, que está morto, mas um Cristo que ressuscitou. A ressurreição, a fé da igreja. Sem a ressurreição, a igreja não tem fé, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós somos o quê? Pessoas infelizes, né? Porque acreditamos em algo que, de fato, não aconteceu. Esse texto que nós lemos, eu gostaria de conversar com vocês para olhar para esse texto e ver o quanto Deus cumpriu a sua promessa na vida da igreja e continua cumprindo essa promessa em cada coração que recebe a sua palavra, em cada coração que reconhece Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Por isso, meus irmãos, a nossa celebração, ela gira em torno do ressurreto, porque é para lá que o nosso olhar deve estar fixado, nosso olhar deve estar fixo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é necessário, então, buscarmos constantemente esse entendimento para que a nossa caminhada tenha sentido, a nossa caminhada de vida cristã. Nós estamos aqui trilhando uma jornada. E que jornada é essa? A jornada da fé, a jornada que o próprio Cristo estabeleceu para a sua igreja, o próprio Cristo estabeleceu para o seu povo. E nós precisamos estar caminhando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, comemorar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas é também olhar com gratidão para a nossa caminhada como igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, nesse momento, eu quero convidar vocês a refletirem profundamente como tem sido essa caminhada. Como tem sido a sua caminhada? Como está sendo a sua caminhada? Ou como está sendo a caminhada desta igreja? E, mais pessoalmente, como está sendo, a sua vida cristã? Você tem refletido sobre isso? Tem buscado orientação de Deus sobre essa questão? Será que temos caminhado com o olhar fixo na pessoa de Cristo Jesus, no ressurreto, naquele que de fato nos dá o sentido da vida? Será que o nosso coração ainda arde com todo o sentimento, com toda devoção e com todo amor a Deus e diante da sua palavra? Será que ainda reconhecemos a presença de Jesus na comunhão, no partir do pão, no serviço e na missão? Será que esse conjunto nós temos, de fato, enxergado Cristo no Evangelho que nós acabamos de ler, o Evangelho de Lucas? Encontramos uma história que fala exatamente sobre a caminhada da vida cristã. E a igreja que está completando 27 anos de história nesta localidade, ela tem uma jornada aqui, ela tem uma caminhada, ela tem uma história que Deus mesmo plantou para esta igreja aqui nesta sociedade. O texto nos fala que 2 discípulos estavam indo para Jerusalém, e como que eles estavam? Estavam caminhando para Emaús, saíram de Jerusalém, caminhando para Emaús, e eles estavam frustrados, porque Jesus havia morrido. Eles estavam tristes, eles não compreenderam o que Cristo havia dito para eles anteriormente. Jesus havia falado para eles que ele havia de padecer, mas que ao terceiro dia havia de quê? Ressuscitar.
mas parece que essas palavras de Cristo não faziam muito sentido na vida deles. Parece que essas palavras de Cristo não ecoou muito bem aos seus ouvidos. E eles, então, esperavam um Messias libertador, mas de questões ibéricas, não compreenderam a proposta que Cristo realmente trouxe para eles, que era a nossa liberdade, né? Ele nos tirou do império da morte, nos levou para o seu reino de vida. Eles não compreenderam isso naquele momento. E a presença do ressurreto muda tudo na trajetória da vida deles. Na trajetória, na caminhada, eles andando, Jesus anda com eles e Jesus começa a explicar a Escritura, parte o pão, aquece o coração e também envia eles para a missão, para um novo propósito. Nós vemos isso aqui no texto. E hoje, nessa data tão especial, eu quero convidar vocês a refletirem nessa mesma jornada, a jornada da igreja, a jornada de cada um de vocês, à luz da presença do ressurreto. Vamos enxergar o que talvez ainda não víamos, ou vamos aquecer o que talvez estava frio, e vamos retomar a missão com alegria. Mas, irmãos, não podemos ignorar os desafios, porque a nossa caminhada com o ressurreto não é feita em uma estrada plana e tranquila. A nossa caminhada ela tem altos e baixos. Nós encontramos dificuldades, barreiras. O próprio Jesus disse que não seria fácil. Ele disse certa vez que no mundo passaríamos por aflições, mas ele disse assim: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele já nos mostrava que a nossa jornada teria muitas dificuldades. E ela acontece em meio a um mundo que constantemente tenta nos fazer desviar o olhar de Jesus. E nós estamos assim, inseridos num mundo que constantemente tenta fazer com que nós fiquemos distraídos e o nosso olhar não esteja fixo na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes o nosso coração se esfria porque estamos sobrecarregados com os cuidados da vida ou estamos tão preocupados com os afazeres que nós priorizamos nessa caminhada e esquecemos de priorizar o reino de Deus. São preocupações com o futuro, o sustento, a saúde, os nossos filhos, o que eles serão amanhã. Tudo isso pode nos trazer preocupações e distrações para que nós percamos o foco da missão ou o foco daquilo que o próprio Cristo estabeleceu para as nossas vidas. Jesus mesmo disse que os espinhos dessa vida, os cuidados do mundo, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas sufocam a palavra e tornam ela infrutífera, como nós podemos ver lá em Marcos capítulo 4, verso 19. Outras vezes, o perigo está na distração. Vivemos na era da velocidade, da informação, tudo muito rápido, a tela nunca desliga, sempre estamos conectados, nos distraímos facilmente, perdemos o tempo com aquilo que é supérfluo e acabamos sem tempo para aquilo que realmente nos importa, que nos alimenta a nossa alma, a oração, a palavra, a comunhão, o serviço, o culto ao Senhor. E há tanto perigo e tantas frustrações que nós enfrentamos aqui neste mundo.
da nossa caminhada. Mas assim como os discípulos no caminho de Emaús, podemos nos decepcionar com aquilo que achávamos que Deus faria. Quantas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que achamos que Ele deve fazer? E quando Ele não faz, nós ficamos o quê? Frustrados. Queremos até brigar com Deus. Por que Ele não fez? Criamos expectativas sobre como Ele deveria agir e quando não acontece, imaginamos coisas. Entramos em frustrações, nos fechamos, nos isolamos. E tem aqueles que até se afastam. O mundo tenta nos convencer de que vale mais a pena caminhar sozinhos. O mundo tenta nos convencer, dizendo que a fé é algo ultrapassado. O culto é opcional, eu posso cultuar quando eu quiser, porque para mim é opcional. Que servir é perda de tempo, que a ceia, por exemplo, é um símbolo vazio. Mas tudo isso são mentiras que tentam nos arrancar da presença do ressurreto. Por isso, nesta celebração, Deus nos chama a realinhar a caminhada, a realinhar a nossa jornada, a retomar o caminho com os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A colocar novamente os nossos pés na estrada certa, com o coração ardendo e os olhos abertos naquele que entregou a sua vida por nós. Aquele que nos deu o sentido da vida. Aquele que por um gesto de amor se entregou na cruz para nos trazer a libertação dos nossos pecados e nos dar o sentido da vida, para que nós possamos olhar para a eternidade. Porque é lá que nós vamos morar um dia. E a nossa morada. Precisamos estar com os nossos olhos abertos no ressurreto. E isso só é possível quando andamos com Ele. Só é possível enxergar quando nós estamos de fato com Jesus, quando ouvimos a sua palavra, quando reconhecemos a sua presença. É tempo de despertar. É tempo de ter corações aquecidos, de fé avivada. É tempo de colocar os olhos no ressurreto e seguir com alegria, independente das circunstâncias que nós encontramos nesse mundo. Porque a nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do alto, vem do eterno. Por isso, meus irmãos, à medida que meditamos sobre essa caminhada com o ressurreto, precisamos olhar com atenção para o que acontece com ele ao se revelar no caminho. E a primeira resposta, a presença viva de Jesus, é algo que precisa ecoar também em nossos corações, em nossa igreja hoje. Olhamos para aqueles discípulos que estavam lá entristecidos, estavam desesperançosos, estavam de cabisbaixo. E a primeira verdade diante desse texto que eu quero trazer para os irmãos é que o ressurreto caminha conosco nas nossas frustrações da vida. Mesmo diante das nossas frustrações, podemos sentir Cristo Jesus ao nosso lado, nos amparando, direcionando, conversando conosco através da sua palavra, nos alimentando, dizendo: meu filho, eu estou aqui do seu lado. A caminhada cristã é muitas vezes marcada por dúvidas. Quem nunca teve dúvida aqui? É marcada por frustrações, perdas, expectativas quebradas. Foi assim com os discípulos no caminho de Emaús.
eles estavam decepcionados, confusos, os olhos deles estavam vedados pela dor, mas mesmo assim, Jesus se aproxima e caminha com eles. Perdão, irmãos. Obrigado. E a primeira resposta que nós podemos observar que quando Jesus caminha com os seus discípulos é que Jesus chama aqueles discípulos para a palavra. Jesus se aproxima e caminha com eles. E nós vemos aqui algo muito interessante, mesmo quando não conseguimos enxergar. Jesus está ali, Jesus estava com aqueles discípulos, e mesmo assim, nós podemos compreender que durante a nossa caminhada, Jesus está conosco. Mesmo nas nossas fraquezas, e como nós somos fracos, limitados, nos decepcionamos por qualquer coisa, mas o Senhor está conosco. Versículo 15 diz assim: e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quantas vezes nas nossas jornadas achamos que Deus nos abandonou? Quantas vezes achamos que Deus não está olhando para nós? Basta passarmos por alguma dificuldade. Talvez você não tenha experimentado isso. Mas se um dia experimentar, saiba que Deus está com você. A realidade é que o ressurreto está ao nosso lado, mesmo que não vejamos. Ele caminha conosco nas nossas frustrações da vida, Ele ouve o nosso desabafo, Ele sabe como o nosso coração se encontra, mas Ele não só caminha conosco. E essa que é a questão fundamental. Jesus não estava apenas caminhando com os seus discípulos, mas Jesus estava ensinando os seus discípulos. Acho que cantamos aqui alguma coisa que Jesus nos ensina. E ele fala, e ele explica as Escrituras, ele nos ajuda a enxergar algo infinitamente maior do que as nossas preocupações. Ele faz com que os nossos olhos sejam abertos para uma realidade ainda maior do que aquilo que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Aqueles discípulos não conseguiam compreender com os olhos fechados, mas ao abrirem seus olhos, eles começaram a perceber e os seus corações começaram a se aquecer. O versículo 27 diz assim: e começando por Moisés, passando por todos os profetas, explicava-lhes o que dele constava em todas as Escrituras. Meu irmão, se você está desanimado, sem direção, sem entender o que está vivendo, ouça Cristo falar com você. E como você vai ouvir a voz de Cristo? Abrindo as Escrituras, porque é dela que fala do Filho de Deus. A Escritura que aquece o nosso coração. A resposta está na palavra, ela aquece o coração do povo de Deus, ela nos tira da incredulidade para a fé. Mas o encontro com o ressurreto não apenas gera um testemunho, ele também reacende aquilo que muitas vezes vai se apagando ao longo da nossa caminhada. Muitas das vezes vai se esvaindo a nossa alegria, o ânimo, a fé viva.
E vamos perceber que quando o ressurreto aquece o coração, ele abre os olhos para a palavra e a comunhão. E essa é a segunda verdade que o texto nos aponta, que a nossa vida é aquecida pela palavra e pela comunhão. No momento em que Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos fazem o quê? Se abrem. Eles reconhecem. Eles o reconhecem e tudo muda. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Como diz assim, minha missão agora com eles já terminou aqui. Eles me reconheceram. O coração daqueles homens agora estava aquecido pela palavra, mas agora também estava aquecido pela comunhão, pelo partir do pão, que é tão fundamental e importante na vida da igreja. No partir do pão, eles enxergam Cristo, porque quando nós estamos ceando, quando nós estamos aqui participando da ceia, no partir do pão, nós também enxergamos Cristo. E precisamos enxergar. Porque se não enxergamos, tem alguma coisa errada. O coração que ouve a palavra participa da comunhão com Cristo. E é um coração que está aquecido, porque é um coração vivo, um coração que bate. Um coração que tem sentido, propósito. Um coração que tem missão. Que enxerga além das nossas próprias expectativas, porque enxerga aquilo que está infinitamente maior, que é o ressurreto, que é a missão na qual foi confiada a cada um de nós. Notem um detalhe importante. Quando Jesus parte o pão, estava ali com eles, aqueles homens insistiram para Jesus fica conosco, porque já é tarde, como diz aí o versículo 29. Há uma atitude aqui muito interessante, há um desejo, há uma busca de sede por mais de Jesus. Nós precisamos buscar Jesus constantemente na nossa vida, precisamos ter sede por Ele, precisamos cada vez mais ter esse desejo por Jesus. É o nosso ar que nós devemos respirar, é o nosso tudo quando nós cantamos aqui, é o centro da nossa vida. Não podemos ser indiferentes à presença de Cristo. Quem deseja olhos abertos e coração ardente precisa desejar Cristo. Se você quer ter os seus olhos abertos para a eternidade, ter os seus corações aquecidos pela palavra, você precisa buscar Cristo, desejar Ele cada vez mais. E eu quero deixar aqui um alerta pastoral para vocês. Um dos sintomas da frieza espiritual é justamente a negligência da comunhão. Quando o culto deixa de ser prioridade, quando a ceia é apenas um ritual e não um momento de encontro com o ressurreto, quando participamos da vida da igreja de forma intermitente e indiferente, é sinal de algo está esfriando. É sinal de que na nossa caminhada tem alguma coisa errada. É sinal de que algo está completamente diferente. Cristo continua nos chamando para ceiar com Ele, mas os nossos olhos estão vedados por alguma coisa e nós precisamos abri-los. Não pela religiosidade, não pelo tradicionalismo, mas com uma vida com Jesus. Não troque o banquete espiritual por lentilhas que o mundo oferece, porque Cristo nos dá o alimento para a vida eterna. Porém, meus irmãos, há um terceiro movimento na experiência com Cristo vivo. Porque depois de testemunhar e ter o coração
reacendido, os discípulos recebem algo que não podem ignorar. Eles recebem um chamado, eles recebem uma ordem, eles recebem uma missão. Eles estavam caminhando para Emaús, eles andaram mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús, mas agora, após de terem os seus olhos abertos, os seus corações aquecidos, de compreender Jesus no partir do pão e também na explicação das Escrituras, eles agora voltam para Jerusalém. Voltam para Jerusalém. E aqui é que começa a nossa caminhada. Não mais uma caminhada de frustração, mas uma caminhada de alegria, de certezas, de convicção. Porque a nossa caminhada não está em direção a um caminho aonde não enxergamos Cristo, mas agora é uma caminhada que nós olhamos para o Cristo que venceu a morte, o Cristo que ressuscitou e que está vivo, o Cristo que nos aponta para a eternidade. Por isso, o nosso terceiro ponto diz que o ressurreto nos envia de volta à missão com coragem e com alegria, porque depois do encontro com Jesus, os discípulos mudam a direção. Eles retornam. Eles estavam indo embora e agora voltam correndo para Jerusalém, levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém, como descreve aí o versículo 33. Voltam para quê? Para anunciar, para proclamar, para falar das boas novas, para falar algo surpreendente, algo que impactou o coração deles, que foi a ressurreição do Cristo, a ressurreição do Mestre. O Mestre está vivo, o Mestre não está morto, o Mestre ressuscitou. A fé da igreja é reacendida por conta do ressurreto. Ele vive e nós o vimos, assim foi proclamado, assim eles falaram para os demais discípulos e nós proclamamos, sim, Cristo está vivo. Cristo está vivo, nós não o vimos, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E nós somos bem-aventurados por isso. Eles voltam para anunciar. O primeiro impulso de quem encontra o ressurreto é exatamente isso, testemunhar essa coisa tão maravilhosa, tão surpreendente, porque aqueles que estão em encontro com o ressurreto não conseguem ficar para si. Eles querem falar, por isso que nós somos chamados de chatos, porque nos nossos relacionamentos nós queremos falar de Jesus. Se nós estamos com os nossos amigos, nós queremos falar de Jesus. Se estamos com as nossas famílias, queremos falar de Jesus. Porque nós somos impulsionados para falar de Jesus. Testemunhar não é só um dever, é um transbordar. E quem teve os olhos abertos, quem teve o coração aquecido, não consegue guardar isso para si. E mais, Jesus não apenas recebe o testemunho deles, Jesus envia. Vocês agora, lá no versículo 48, vocês agora são testemunhas destas coisas. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você é testemunha do ressurreto. Você não está aqui porque aqui é um clube. Você não está aqui porque aqui é um lugar social. Você está aqui porque você tem um propósito no seu coração. Você está aqui porque você consegue entender o ressurreto na sua vida. E estar aqui faz todo sentido, glorificar a Deus, glorificar a Ele, entender que Ele é o único Deus, o único que deve ser glorificado, adorado, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você está aqui porque você entende isso. E ao sair daqui, você vai continuar a proclamar isso às pessoas, fazer com que outras pessoas possam entender. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai.
o Espírito Santo viria para capacitá-los, e essa promessa se estende à igreja de todos os tempos. Diante de tudo isso, não podemos simplesmente ouvir, seguir, como se nada tivesse mudado. A experiência com o ressurreto exige uma resposta. E qual é a sua resposta nesta noite para Jesus? Qual a sua resposta nesta noite para aquele que entregou a sua vida para você ter vida abundante? E agora, à luz da palavra, da missão e da presença de Cristo, precisamos refletir profundamente sobre nossa própria jornada como igreja e como discípulos. E eu parto para a conclusão. A minha conclusão, quero dizer que o ressurreto está conosco. Alguém quer crer nisso? Vocês creem que Jesus se faz presente nesta noite com vocês? E agora? O que vocês vão fazer ao sair daqui? Hoje celebramos mais um ano da caminhada desta igreja, e quando olhamos para trás, vemos marcas de fidelidades do Senhor nesta comunidade. E como nós podemos perceber isso? Cada culto, cada oração respondida, cada pessoa alcançada, cada vida transformada, tudo é fruto de Deus que caminha conosco. Mas comemorar o passado sem refletir sobre o presente e sem nos comprometer com o futuro é como festejar com os nossos olhos vedados. O que estamos celebrando de fato? Qual tem sido a nossa celebração? Será que temos caminhado com o ressurreto ou apenas com uma tradição religiosa? Será que o nosso coração ainda arde pela presença de Cristo ou estamos apenas cumprindo uma agenda? Será que ainda reconhecemos Jesus partir do pão ou os nossos olhos se tornaram insensíveis? Jesus convida você hoje, agora, como fez com aqueles 2 discípulos, para voltar para Jerusalém. Não Jerusalém físico, mas Jerusalém no sentido da missão. Retornar à caminhada, a reviver a missão, deixar a frustração e reencontrar o fervor, abrir os olhos e renovar a fé no ressurreto. Que Deus abençoe você. Ele chama, Ele faz com que o seu coração arda com as suas ricas promessas. Saia daqui convicto que aonde os teus pés trilharem, Jesus está com você. Ele não quer apenas fazer com que os seus olhos enxerguem. Ele não quer apenas com que os seus corações sejam aquecidos, mas Ele também quer que você seja a missão dEle aqui no mundo, anunciando, pregando e dizendo para todos: Jesus está vivo. Festeje a Páscoa. Jesus ainda ficou com os seus discípulos 40 dias, ensinando, aquecendo o coração deles. E após os 40 dias, ele subiu aos céus com a promessa de que iria voltar. Mas ele disse: nos 50 dias eu enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo da promessa. E esse Consolador está conosco, nos orientando, fazendo com que nós estejamos cada vez mais na missão. Que Deus nos abençoe. Amém.